Então, agora, pessoal, que você já entendeu um pouquinho dos princípios do Código Cerebral da Riqueza, que vem de uma fundamentação de como o seu cérebro funciona, como a química das substâncias inteligentes são produzidas, o que os estímulos externos provocam, ou uma ativação natural dessa química, ou uma desativação dessas substâncias. E que isso provoca frequências invisíveis, que é, na verdade, a nossa comunicação telepática. Nós estamos o tempo inteiro com a qualidade do nosso pensamento, com a qualidade da nossa química, como antenas, nos comunicando com o mundo externo. E quando estamos em frequências muito baixas, não importa quão capaz nós somos, quão bem intencionado nós estamos. Não importa o quanto a gente deseja, o quanto a gente saiba que é o que a gente quer. Se a gente está em frequências muito baixas, as coisas não acontecem. Ou acontecem de uma forma muito lenta e com muito esforço. E hoje nós vamos aqui aprender os 5 dígitos para mudar isso no interior do nosso cérebro. Vamos começar a aprender e a trazer a fundamentação pura da neurociência realmente para o nosso cotidiano. Como que a gente faz isso? Então, vamos passar para o código, o dígito 1. Qual é o dígito 1 desse código, desse mapa da riqueza interna? Isso é um estudo de muitos anos meus, de quase 18 anos, estudando e observando a mudança dos meus clientes, a minha própria mudança. E eu acredito que o primeiro dígito e o passo a passo dele está aqui nessa lâmina. Vou diminuir aqui a minha imagem. Vou tirar aqui a minha imagem, tá? É a desconstrução. O não ter nada é o princípio de ter mais. O que raios a Rosalia quer dizer com isso? Quando a gente quer ter mais do que nós já temos, do que nós já criamos com a nossa história e com a nossa personalidade, a gente precisa criar uma nova rede. A gente precisa de uma nova forma. A gente precisa de uma desconstrução do que já foi até agora. Para criar a possibilidade do novo e do mais na nossa vida. Se a gente continuar caminhando, passando os mesmos pensamentos, todos os dias ao levantar, é a nossa tendência. Voltar a nos identificar com quem a gente já é. Eu acordo de manhã, acordei, quem eu sou? A Rosalia. Como é que eu sei quem eu sou? Eu volto já para o meu passado, para as minhas construções. Então, eu já começo o dia de uma forma repetitiva, me repetindo. Segundo algumas pesquisas, 95% dos nossos pensamentos são repetitivos. Nós temos 5% de pensamentos novos. Então, a nossa tendência é nos repetir. Se nós repetimos a forma de pensar, as mesmas áreas são ativadas, as mesmas redes neurais são ativadas e o mesmo padrão de química é ativado. Isso é um cérebro normal. Um supercérebro é quando você começa a entender isso que você está entendendo agora comigo e a todas as manhãs desconstruir. Não, veja bem, desconstruir tudo que já foi, né? Porque senão você vai tender à repetição. Então, eu tenho que todas as manhãs criar um espaço dentro do meu cérebro para criar a minha evolução, a minha expansão. Me afastar do que já foi. No hoje, sem precisar olhar para arquivos passados, tá? O movimento perfeito e o que eu estou ensinando para vocês, a minha metodologia, trabalha com aqui e com agora e com a repetição de técnicas de controle mental, criar uma nova rede neural. Para que você possa realmente ter o novo na sua vida, você tem que ser uma nova pessoa. Então, se logo pela manhã, repetidamente, você começar a se desprendendo do que sempre foi, você adquire uma velocidade maior para o novo. O que significa esse dígito?
Esse dígito significa desativar o sistema nervoso autônomo simpático, aquele que luta, foge ou paralisa diante de provocações negativas da vida, via a produção de acetilcolina. Isso aqui é uma substância inteligente que é produzida pelo sistema nervoso autônomo parasimpático. Quando a gente produz acetilcolina, o nosso cérebro, a nossa estrutura primitiva, entende que nós estamos num ambiente seguro. A produção de acetilcolina é uma produção de calma, tranquilidade, estado de bem-estar. Então, se todas as manhãs você desativar o seu sistema nervoso simpático, aquele que já quer levantar de manhã lutando pela vida ou fugindo da vida, ou paralisando diante das coisas ruins, como você sempre fez, você quer começar o dia de um jeito diferente, que esse é o primeiro dígito. Começar todo dia desconstruindo o que foi anteriormente. Você vai começar com essa técnica simples. Ela é muito simples, que eu vou ensinar aqui no workshop. Depois ela vai ficando um pouco mais profunda, um pouco mais intensa, que são as técnicas básicas do método do movimento perfeito. Mas aqui, por hoje, você só precisa experimentar o poder, através de uma técnica simples, de começar a ativar a acetilcolina, a produção dessa substância inteligente. Como a gente faz isso? A gente faz isso antes de começar a chegada de estímulos do dia. Isso que eu vou ensinar para vocês é uma prática. É só assim que você aperta esse dígito. Conteúdo não vai adiantar eu contar para vocês qual é o conteúdo da desconstrução, que é o primeiro dígito. Você tem que praticar. Então, eu proponho que você, ao terminar esse vídeo, esse workshop, no dia seguinte, comece, antes da chegada dos estímulos do dia, esse exercício, que é o seguinte: é uma respiração abdominal lenta em 10 vezes. Quando você respira abdominalmente e de uma forma bem lenta, pensa em respirar, sempre pelas narinas. Inspirar. Quando eu estou mostrando com as mãos, é colocar o abdômen para frente. Eu estou com o meu abdômen aqui todo para frente, como se fosse um balão. Segurar o ar. Eu gosto de segurar o ar em 4 tempos. Soltar o ar pelas narinas em 6 tempos. E colocando o meu abdômen para dentro. Isso é respiração abdominal. O que essa respiração abdominal faz? Ela produz acetilcolina de uma forma mais rápida do que qualquer outro tipo de respiração. Ah, mas eu medito com a respiração de yoga. Para esse exercício, deixa o yoga de lado, ele é maravilhoso, ou o pilates de lado, ou o tipo de meditação que você faz, baseado em outras filosofias, e aprenda a respiração abdominal, que saiu de um laboratório HeartMath, que estudou o cérebro enquanto as pessoas respiravam abdominalmente, o efeito no cérebro e na produção de acetilcolina, que é a produção da química do relaxamento, do conforto, da tranquilidade. Antes do dia começar, a minha forma de ensinar você a apertar o primeiro dígito da riqueza é você, depois de tomar o seu café, antes de ir para o seu dia, para as suas tarefas do dia, você fazer o exercício de 10 respirações abdominais. Você sempre faz pelas narinas, inspirar e expirar. Você inspira, puxando o ar pelas narinas, e você pode fazer uma contagem secundária, 10 vezes. Inspira 1, 2, 3, 4, segura 1, 2, 3, 4, solta o ar pelas narinas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colocando o abdômen para dentro. Isso é um exercício respiratório para produzir acetilcolina. E produzindo acetilcolina, reduzir... Olha que alguém manda aqui só um pouquinho, gente. Não vou parar o vídeo por causa disso.
Parou. Inspira. Quando eu faço assim, eu colocando, o sinal das mãos, eu colocando o abdômen para fora. Segura o ar. Solta. Colocando o abdômen para dentro. 10 vezes dessa respiração. Você pode fazer uma respiração secundária. A minha dica é bem lenta. Nunca solte o ar pela boca, não faz o efeito na produção da acetilcolina. O que a gente observou em laboratório para produzir essa química de tranquilidade, o ar tem que entrar por aqui e sair por aqui. Não é pela boca, tá? Uma inspiração de 4 tempos, segura em 4 tempos, solta o ar em 6 tempos. Essas 10 respirações bem lentas, começa a produção de acetilcolina. O que a acetilcolina no seu organismo faz para você? É uma substância muito inteligente. Faz o seu sistema nervoso autônomo simpático ser desativado. E aí você tem mais racionalidade, mais lucidez, mais preparo. Depois disso, você pode fazer essa quarta parte. Se você já fizer só essas 10 respirações abdominais, bem lentas, você está começando o seu dia com mais acetilcolina. Você está começando diferente do que você sempre foi. Você está começando mais preparado para enfrentar os estímulos. Agora tem um quarto passo que eu acho muito interessante. Se você está apegado a alguma provocação do seu passado. Tem uma técnica que eu chamo Me Encontre, é um exercício que nós vamos fazer agora, Me Encontre no futuro onde estarei melhor. É assim que você vai se comunicar com o seu cérebro. Me encontre no futuro onde eu estarei melhor. É quando você faz uma técnica de respirar, manter os olhos fechados e fazer uma visualização de desprendimento. É muito bacana. É quando você, por exemplo, você está apegado a um resultado ruim, né? Do seu trabalho, ou um conflito com uma pessoa. E você se agarra naquilo, né? É o nosso cérebro primitivo, lutando, ou fugindo, mas aquilo fica ruminando na sua cabeça. Essa ruminação, esse apego a algo que já aconteceu e você não consegue se desprender, e eu vejo muita gente assim, fixado em algo do passado, ou uma pessoa, ou uma situação, ou um fracasso, ou um trauma. E isso prejudica ela de ser rica, prejudica ela de ter experiências novas, prejudica de ter o novo na sua vida. É impressionante, aí você geralmente essa pessoa tem ausência daquilo que ela quer ou repetição dos mesmos resultados. Então, quando, por exemplo, uma pessoa trancada num problema que teve com o sócio passado, não consegue dar certo no momento presente ou atrai sócios do mesmo padrão. Eu já vi muita gente chegando para mim pedir ajuda. O que acontece comigo? O meu sócio me traiu no passado, agora ela traiu um outro sócio que fez a mesma sacanagem comigo. A pessoa não se desprendeu daquela experiência, rumina muito sobre aquele assunto, que provoca pouca produção de substâncias inteligentes, a pessoa fica por dentro com pouca química, uma frequência externa muito baixa, né? Que é da tabela vibracional, estou até procurando se a minha estava aqui, depois eu vou buscar. Muito baixa, essa frequência muito baixa faz com que as coisas andem muito lento ou atraiam o que você tanto tem, o mesmo tipo de sociedade. Às vezes as pessoas querem a riqueza na vida de relacionamentos, estão apegadas ao relacionamento passado e ruminam sobre aquilo, sobre aquelas preocupações e tal, acabam atraindo a ausência de relacionamentos saudáveis ou a repetição do mesmo relacionamento. Então, quando você vive repetições na sua vida, você tem que desconstruir. Esse é o primeiro dígito. Como que se desconstrói? Você não precisa voltar lá no passado e ficar analisando o seu passado por anos e anos de terapia. Você pode fazer isso no seu presente, desde que você faça todas as manhãs.
desprender-se de algo que você está apegado. Às vezes você pode estar apegado a uma provocação de uma semana atrás, de uma discussão que você teve numa reunião, e aquilo não sai da sua cabeça. O que você faz? Todas as manhãs, antes dos estímulos do dia chegarem, respire 10 vezes abdominalmente, para produzir acetilcolina. E depois, visualize como se você... É uma fantasia, uma metáfora que você vai estar vendendo para o seu cérebro. Uma mistura de uma fantasia com uma informação de desprendimento. É que nem um sonho. Isso a gente chama de os primeiros exercícios de sonho lúcido. Você lucidamente cria uma imagem como se fosse um sonho. O cérebro reage quimicamente aos seus sonhos noturnos, em ondas REM, e reage a esse exercício, quimicamente, produzindo substâncias inteligentes. Então, você fecha os olhos e imagina que você entra num rio, um rio seguro. Um rio rasinho, tá? Para aqueles que têm alguma impressão e química de medo com relação à água. É um rio muito tranquilo, tá? É um rio raso, você pode sair a qualquer momento dele. Mas a experiência é você entrar nesse rio na imaginação, né? Fazer uma mistura de sonho, como se fosse um sonho. Você nadando contra a maré. Então, imagina você nadando contra a maré. A água vindo, você tentando nadar. É muito esforço, não é? Imagine. E quando a gente solta o corpo e vai com a maré, como é mais fácil. Quando a gente quer voltar para o passado, fica pensando no passado, ruminando sobre o passado, sobre o que aconteceu ontem ou 10 anos atrás, a gente está nadando contra a maré da vida. É a mesma coisa, dentro de nós é um grande peso. Às vezes, então, a água vem em grande quantidade, você está lá lutando, quando aquela água lá vem com tanta velocidade que você vai perdendo as forças e pode até se afogar, não é verdade? Imagine só essa situação, você tentando nadar contra a maré, tentando se agarrar àquela pessoa ou àquele acontecimento. Imagine aquela pessoa na beira desse rio. Isso é um sonho lúcido, mistura a fantasia de rio com a pessoa. Sim, o cérebro vai entender como ele entende sonho, como ele produz química em sonho, ele vai produzir nesse exercício. Você tentando se agarrar nesse relacionamento, nessa pessoa, nessa reunião, nesse sócio, e tentando entender o que aconteceu, tentando se agarrar. Quando você quer entender o que aconteceu no seu passado, exatamente isso que você faz, você se agarra no seu passado. Você começa a lutar contra a maré da vida. Então, se imagine tentando se agarrar nos pés dessa pessoa, ou tentando se agarrar nessa situação, nesse sócio, nesse conflito, e a água vindo. Depois, se imagine soltando e deixando as águas do rio te levar. Aí você solta o corpo. Isso tudo de olhos fechados, imaginando você deixar o seu corpo ir. Sentir a delícia da água e do corpo soltando. Como nesse rio aqui, ó. Imagine você dentro desse rio aqui, ó. Olha que coisa deliciosa. Você indo em direção do futuro, deixando as águas te levarem, boiando, olhando a imagem maravilhosa, você se solta. O contrário era antes você tentando nadar contra a maré. Vamos ver os outros passos, depois eu vou fazer rapidamente com vocês, para ter uma sensação, você ter uma sensação no corpo, né? Então, o primeiro passo é a imagem do rio, você se prendendo em uma pessoa, um acontecimento passado, um temor, um estímulo provocativo que você já sabe estar atingindo o seu sistema primitivo. Essa desconstrução é muito importante todas as manhãs. Se você começar a fazer isso, é um exercício que começa a desprender você de tudo que você foi, já foi, o que possibilita o novo chegar na sua vida. O segundo passo é nade contra a maré, sentindo as consequências dessa postura. Que consequências é quando você nada contra a maré? É força. Você faz uma força danada. E força é cansaço. E força é menos capacidade. E força é
em envelhecimento e força em empobrecimento. Imagine uma água, você tentando com muito esforço vencer, não consegue. Aí depois você solta, nesse momento é muito importante soltar e se deixar ir, o corpo fluir com a correnteza. Até chegar num lugar seguro, que você sai da água e vivencie um resultado novo, vivenciando o seu topo. Eu gosto muito de fazer esse exercício, eu vou contar para vocês, gosto muito de fazer esse exercício quando eu estou presa num resultado negativo no meu trabalho. Sabe, quando eu estou presa num problema que aconteceu na reunião, ou que aconteceu com uma pessoa de uma área do meu trabalho, ou quando eu estou presa num resultado que não foi satisfatório numa das empresas que eu trabalhei, e eu não achei que o resultado foi bom, o não de um cliente. Eu costumava lutar contra isso, sabe? Ficar remoendo, por isso que eu disse que a minha vida era muito difícil antes das técnicas que eu criei, cerebrais, porque eu ficava remoendo aquilo, e aquilo ia consumindo as minhas substâncias inteligentes. Hoje, quando eu tenho isso, eu gosto de dizer para mim mesma, me encontre no futuro onde eu estarei melhor. E esse é o exercício do me encontre no futuro onde eu estarei melhor. Eu faço o quê? Eu vejo aquela reunião que eu obtive um resultado muito fraco, ou com aquele cliente, ou com aquele curso, e me vejo nadando contra a maré, querendo explicação sobre isso, e tentando me agarrar, né, naquela situação que não ficou bem resolvida, né, que é, ou seja, um curso que não deu o número de pessoas que eu queria, ou a empresa que não deu o resultado que eu queria, ou uma reunião. Então eu vejo entrando na água e nadando, tentando me agarrar naquela situação. Depois, em imaginação, eu solto o meu corpo e sinto eu indo com a maré da vida, deixando a água me levar e aprecio a paisagem. Eu gosto muito dessa paisagem, porque ela me recorda o que eu imagino. Aí eu vou curtindo por um tempo essa paisagem, até que eu saio do rio da vida, saio, literalmente saio, chego no lugar onde está a reunião perfeita, exatamente como eu gostaria que ela fosse, o resultado perfeito, o número de pessoas que eu gostaria que realmente estivesse no meu curso, o resultado perfeito. Eu estou lá vivendo aquilo. E digo para mim mesma, me encontre no futuro onde estarei melhor. É tudo um exercício, como se fosse um sonho, que a gente chama do primeiro exercício de sonho lúcido, e desenhando para o cérebro um futuro melhor, que ele entenda, quimicamente. Então, quando eu saio desta luta e relaxo o meu corpo e vou em direção a algo novo, a uma visualização nova, o cérebro, eu trabalho o córtex pré-frontal esquerdo, né? E isso começa a atingir o núcleo accumbens. O núcleo accumbens é o centro de recompensa. Esse exercício desconstrói o seu apego às situações do ontem, do dia de ontem ou ontem passado, que impedem você de enriquecer, porque você está ligado nesta provocação. Ele dura, é um exercício que dura 7 minutos, 10 minutos. Se você quer realmente aprender a lidar com as provocações, faça esse exercício. Você vai poder voltar a esse vídeo, ao passo a passo, as minhas instruções, até você capturar todos os passos. É bem simples, mas muito efetivo. Então, imagine esse rio aqui da vida agora. Olha aqui para essa imagem. Eu vou tirar a minha. E eu quero que você, por alguns instantes, feche os olhos, olhe a imagem, registre ela na sua mente, como se você estivesse na beira desse rio. Agora feche os olhos. Inspire lentamente pelas narinas, colocando o abdômen para frente, como um balão que enche. Segure o ar.
Solte o ar pelas narinas lentamente, colocando o abdômen para dentro. Inspire, contando 1, 2, 3, 4. Segure o ar. 1, 2, 3, 4. Solte o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira, colocando o abdômen para frente. Segura o ar. 1, 2, 3, 4. Solta, colocando o abdômen para dentro. 3, 4, 5, 6. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura o ar. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enquanto move o abdômen. Inspira. 1, 2, 3, 4. O abdômen para frente. Segura. 1, 2, 3, 4. E solta pelas narinas o ar. 3, 4, 5, 6. E conta 5. Inspira pelas narinas, movendo o abdômen para frente. Segura o ar. Solta. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura o ar. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As inspirações e expirações são sempre... Vai fazendo o movimento por si só enquanto escuta a minha voz. Sempre abdominais e nasais. Se solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura o ar. 1, 2, 3, 4. E solta o ar, colocando o abdômen para dentro. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. E solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E relaxa. Com a sua capacidade de imaginação, veja o rio da vida e entre dentro do rio, como se estivesse aí agora nadando contra a maré. Começa a nadar e sentir a água vindo, o peso da água, e você resistindo, nadando, mais água, você lutando, porque você está tentando se agarrar em quê? Naquela pessoa ou naquela situação que te provocou ontem, ou em algum lugar do passado, e você está querendo voltar, se prender, se amarrar, e você luta, e você nada, e você vai, e mais água, e vindo. Você está cansando, sente o esforço, é o esforço do apego.
apego, do querer se agarrar a essa situação, a essa provocação. É querer entender o que já passou e você continua. Agora solta o corpo, desiste, larga de mão, solta, solta e relaxa. E deixa o corpo ir com a água do rio da vida, fluindo. Como se você estivesse boiando, agora você soltou, você se desprendeu. Sinta o alívio. Observe a natureza do lado esquerdo da margem. Observe o céu, a beleza da natureza, da vida para frente. Olha como é bom, como é seguro, como é tranquilo. Olha a margem direita, que lindo, relaxa. A delícia de ir para frente com a maré. Sente essa sensação boa de se desprender, de se soltar. Agora saia do rio, saia. Saia, isso é uma visualização, um sonho. Você chegou no lugar onde você pode experimentar e está aí experimentando o que você quer experimentar. O contrário daquela vivência ruim. A vivência ideal. Poder estar aí no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo o que é certo para você. Sinta como é bom poder estar aí. É tudo um processo de pensar agora, do jeito certo e sentir. Sinta como é bom poder estar aí. E diga para você mesmo, me encontre no futuro, aqui, onde estarei melhor. E abra os olhos. Olha essa imagem linda. Você já deve ter escutado, isso foi também provado, que se você seguir as minhas instruções, não é? Tem gente assim, mas eu não visualizo. Você visualiza do seu jeito, o cérebro segue instruções do seu pensamento. Por isso que a gente vive os nossos medos de forma tão reais, né? Porque a gente se preocupa com algo e o cérebro, olha o meu olhar, ó, já foi desenhar a pior situação. Então, você pensa árvore, o seu cérebro já desenha as árvores baseadas no seu arquivo de árvores. Você pensa céu, o cérebro já desenha céu. Por isso eu coloquei essa imagem do rio, você pensa rio, ou olha essa imagem do rio, o seu cérebro já desenha um rio. Nadar contra a maré, o cérebro já produz imagens da água vindo contra você, porque você já observou isso, né? Então, você está seguindo uma indução dirigida por uma especialista, que sou eu. Você pode fazer esta indução voltando aqui nesse vídeo e fazendo comigo nos primeiros dias, né? E depois eu dou a orientação que você faça sozinho do seu jeito e faça pelo resto da vida. É simples assim. Você faz 10 respirações abdominais, movendo o abdômen que nem um balão para frente, para trás. Depois visualiza, ao invés de ficar conversando sobre os seus problemas, se apegando a eles, contando para todo mundo, faça esse exercício. Você vai ficar mais rico, eu asseguro para você. Em vez de ficar lá contando as suas dificuldades, das provocações, daquela reunião que não deu certo, daquele cliente que não deu certo, você está apegado tanto, também porque já aconteceu. Siga o primeiro dígito da riqueza. Desconstrua as provocações do passado. Se torne zerado para conseguir enriquecer. Zere o ontem. Como zera, não adianta só falar zere o ontem, se liberte do passado. Aqui é um exercício de desapego. Se você não sabia como se desprender do seu passado, das provocações que aconteceram,
na hora passada, no dia passado, no mês passado, na vida passada. Faça esse exercício e pronto. Esse exercício é uma prática de desprendimento. Tudo na vida, gente, é uma transformação, é um processo. A transformação é um processo, não é um evento. Você não vai mudar a sua vida porque você está num evento com a Rosalia, no workshop, o código da riqueza cerebral, os 5 dígitos. Você não vai mudar da noite para o dia se você apenas escutar. Em 48 horas isso vai sair, se dissolver, esse conteúdo todo vai se dissolver. Agora, se você fizer todos os dias um processo de desconstrução do dígito 1, como eu ensinei o passo a passo, você aprendeu aqui, 10 minutos do seu dia antes dos estímulos começar, você está entrando num processo de transformação. A mudança, a riqueza, não é um evento. É um processo de transformação. Quando você opta por treinar o seu cérebro, transformar as suas informações antes do dia começar. Isso mudou a minha vida há 18 anos. É muito bom de acordar, como eu acordo recentemente aqui, e saber que eu estou morando exatamente no lugar que eu sonhei. E que eu, depois de sonhar, projetei com as minhas técnicas. E esse exercício, Me Encontre no Futuro Onde Estarei Melhor, esse exercício que você viu passo a passo aqui, é um exercício de desprendimento e produção química. Você começa com a produção da substância inteligente acetilcolina, que vai ativar o córtex, e depois você faz a visualização que ativa, é através desse cenário do rio que você ativa o córtex pré-frontal esquerdo, tá? Só com a respiração você produz acetilcolina, que já é um bom exercício para começar todas as manhãs. Você não precisa fazer nem o alinhamento atualmente, porque você, com o que eu estou ensinando nesse workshop, que leva 15 minutos, ou uma meditação que leva 1 hora. Toda vez que você fizer estado meditativo, meditação, você vai precisar de 30 a 40 a 1 hora a 3 horas. O alinhamento do método do movimento mínimo é 15, porque a gente usa a respiração abdominal para conseguir estados alterados. Nós, nesse exercício, queremos o quê? Acetilcolina, substância inteligente da calma e do relaxamento. Com a visualização, eu consigo ativar o córtex pré-frontal esquerdo, que tem ligação com o núcleo accumbens, que é o centro de recompensa, e aí eu começo a produzir uma química de quê? Desprendimento. Não entendeu? Pause, volte, né, para trás o vídeo e assista mais de uma vez. Não sabe fazer sozinho? Entre aqui e faça comigo. Depois, quando se sentir seguro, faça sozinho. Comande o seu cérebro. Você quer enriquecer? Comande o seu cérebro. Gerencie o seu cérebro, que é tudo que você precisa para prosperar. Dígito 2. Esse dígito eu acho muito interessante, que é vencer o chimpanzé. A nossa chimpanzé. Eu tenho, você tem. Eu tenho até a máscara do chimpanzé. O mais interessante é que na primeira casa que eu estava aqui em Vênice, tinha uma luminária com chimpanzé e eu usei muito essa luminária para fazer meus vídeos e áudios. Agora eu estou aqui numa outra casa, então não tenho a minha chimpanzé. Mas nos meus cursos eu sempre levo a máscara. Chimpanzé é a nossa parte primitiva. É aquela que reage mais rápido do que qualquer racionalidade, lucidez, força de vontade. É o nosso sistema nervoso autônomo simpático. Ele é muito rápido, ele age em 3 segundos. Não adianta tentar lidar com a chimpanzé com racionalidade, quando ela está ativa. Porque essa parte lógica, racional, aquela que planeja uma dieta quando está tudo bem, quando planeja uma reunião, quando está no domingo, antes da semana começar, você vai lá, planeja toda a sua reunião direitinho, né? Ou no domingo decide, essa semana eu vou fazer uma dieta super restrita e planeja tudo direitinho. Ou, essa semana eu vou visitar os meus clientes assim, assado, planeja tudo direitinho. Essa parte que planeja tudo direitinho, racionaliza, lúcida, é uma parte bacanona nossa, mas ela é 20 vezes mais lenta do que a nossa chimpanzé. Essa chimpanzé precisa de algo que seja tão rápido e que haja imediatamente
quando ela aparece. Então, o dígito 2 é vença o seu chimpanzé. Se você não vencer essa parte reativa, você vai continuar com a lei da reação. A lei da reação é algum estímulo te provoca e você reage lutando. Aí vem a raiva, a agressividade caracterizada pela impulsividade, você age sem pensar. E agir sem pensar leva a decisões muito pobres. Você reage. Na verdade, você não age. Alguém lhe provoca e você responde na hora. Geralmente com agressividade e orgulho. É só você lembrar de alguma situação que talvez você já reconheça. É a lei da reação. Que é a lei da impulsividade. Que é a lei de responder sem pensar. Que é a lei das emoções que nos dominando. Que a gente não consegue usar da racionalidade, da lucidez e tal. Não consegue. Porque é uma resposta primitiva do cérebro. Infelizmente, leva a decisões muito debilitadas. A segunda lei que o chimpanzé, o nosso primitivo, é a lei do menor esforço. Não adianta você dizer não. Tem pessoas assim, a minha procrastinação é só minha, eu estou procrastinando, eu estou errado, o que eu faço? Procrastinar, ter preguiça, buscar a pílula mágica, pelas coisas rápidas, que a gente cai tanto e às vezes bota um monte de dinheiro fora, é o nosso chimpanzé. Sabe? Emagreça em 48 horas. A forma de perder 3 quilos em 48 horas. Você é chamado a comprar aquilo. Quem é que é chamado a reagir e comprar rápido aquilo? Por R$7. Todo mundo vai lá e compra. Isso o marketing usa muito, porque é a lei do menor esforço. Nós queremos a transformação da noite para o dia. Se a gente gosta de ir em cartomante, em curador, em guru, a gente quer que o guru ponha a mão na nossa cabeça e nos cure. Eu também tenho formação em hipnose, eu tenho formação em Indiana, formação em hipnose, formação em programação neurolinguística. Todas essas formações foram anteriores a 2001, quando eu criei a minha metodologia própria, que é o Movimento Perfeito. Quando eu fazia hipnose ericksoniana e tinha como título hipnóloga, vocês não têm ideia quando as pessoas chegavam para mim e diziam, olha, me hipnotize e faz o que tu quiser comigo, tira a minha ansiedade. Me hipnotiza, faz o que tu quiser comigo, mas tira a informação de que eu fui traumatizada. É o desejo das pessoas, elas não querem ter que pagar o preço. Isso é a lei do menor esforço. A gente precisa entender isso cerebralmente. Você não precisa ficar anos na terapia. Essas técnicas que você está aprendendo aqui, que você pode fazer sozinho e com independência, desde que você faça, seja dedicado, disciplinado, 10 minutos, fazer a desconstrução, que é o primeiro dígito, aprender a lidar com a sua chimpanzé, que é o segundo dígito, você vai conseguir mudanças extraordinárias. Mas é no seu dia a dia, é um processo que você põe em andamento. A lei do menor esforço, a lei da reação, pá, agir sem pensar, é a da nossa chimpanzé. E a lei do menor esforço queria a pílula mágica. A preguiça, procrastinar, pílula mágica, coisas fantásticas, o curador que a gente quer é o nosso chimpanzé. Ele age 3 segundos, por isso a gente tem que ter um autocontrole para não ser compulsivo e comprar coisa pela promessa da pílula mágica. Tem muito na internet, né? Bem, então, essas são controles que você pode ter. Mas veja, como a gente age para controlar essa chimpanzé que eu chamo? Tem que desativar a ação de 3 segundos do sistema nervoso autônomo simpático. Eu boto a sigla porque o nome é muito grande, tá? Em 2 segundos, que eu chamo de técnica de interrupção de padrão. Tem que ter um gatilho de dor maior ou gatilho de prazer. Imagens programadas antecipadamente. Imagens programadas. Por quê? Quem tem um propósito vence qualquer como. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Quando você quer emagrecer, esse emagrecer tem que ser o seu propósito de vida. Você tem que transformar o que você quer num propósito e mostrar isso para o cérebro de forma muito específica. E isso tem que trazer mais prazer do que a impulsividade de procrastinar, a impulsividade de compulsão à comida.
Quando você quer, por exemplo, o corpo ideal, ou você quer perder peso, ou você quer o seu corpo ideal, na verdade, você pensa que quer perder peso, no cérebro a gente tem que mostrar o corpo ideal com muito mais prazeroso do que a sua impulsividade de comer, a sua compulsão à comida, então para você comer menos, para poder chegar no seu corpo ideal, naturalmente você vai ter que vencer a chimpanzé, que é impulsiva para comer. E a chimpanzé é impulsiva de preguiça, porque você vai ter que fazer atividade física. Mas a sua chimpanzé, quando toca o despertador, ela quer que você fique na cama, porque é a lei do menor esforço. Sempre. Não é só você, não fique culpado, somos todos nós. Você tem que lidar em 3 segundos a sua chimpanzé vem, bate no despertador ou no seu celular e diz, eu vou ficar mais 5 minutos, eu vou ficar mais um pouco. Ah, eu vou desistir. Ah, hoje também trabalhei muito ontem, hoje eu não vou na academia. Isso é a sua chimpanzé. Ela age em 3 segundos. Como é que você domina? Você domina sabendo que você tem que agir em 2 segundos. Não adianta ter racionalidade, você tem que ter alguma imagem pronta. Isso se chama técnica de interromper o padrão do seu chimpanzé. Mudou minha vida. Uma técnica simples, mas que eu uso todos os dias. Toca o despertador, 6h45 é o meu despertador. Eu tenho que acordar às 6h45, 7 horas eu tenho que estar tomando meu café, porque eu faço meu alinhamento, depois eu vou para a minha ginástica. Mas a minha chimpanzé sempre vem e diz, ó, onde foi um dia tão difícil? Não vai dar. Fica mais, hoje não vai. Então, olha o tempo, tá ruim. Então, daí você começa a fazer as técnicas da manhã, que é o alinhamento e a meditação mais tarde. Deixa eu ver. Praticamente todos os dias ela vem e eu já tenho uma imagem pronta para combater ela, que é o meu rosto de chimpanzé. Procure uma imagem de chimpanzé. Eu já tenho as minhas imagens no programa intensivo, que talvez você vá fazer comigo, eu espero que sim. Mas se não, procure um chimpanzé bem esquisito. E quando você tiver preguiça, imagine o seu rosto como um chimpanzé, agindo como um chimpanzé. É um gatilho de cômico, meio que de dor, assim, você ficar assim todo pançudo, com uma cara de chimpanzé rolando na cama. Eu toda barriguda, eu cheia de celulite, que nenhuma chimpanzé. Eu já levanto. Porque me dói ver a minha barriga cheia de celulite e eu com uma cara de chimpanzé rolando na cama. Então eu já levanto. Não adianta eu ficar falando comigo mesmo que a minha chimpanzé me dominar, mas que eu tinha programado, que eu ia fazer 5 treinos por semana. Não rola. Então, diante das suas reações impulsivas, agressivas, de falar sem pensar, perceba, é a minha chimpanzé e haja sobre ela. Com alguma imagem programada, como eu disse, a imagem do chimpanzé, ou com algumas interrupções de interrogação. Ou seja, você tem que interromper a ação automática, que é a lei da reação. Eu quero, com esse workshop, a minha intenção é que você observe as reações impulsivas suas. Comece a observar, comece a tomar consciência, você começa a dominar melhor a sua chimpanzé. Primeiro passo do dígito 2 é reconheça seu chimpanzé. Eu levei anos sem reconhecer a minha chimpanzé. A minha chimpanzé que procrastinava, a minha chimpanzé preguiçosa, a minha chimpanzé impulsiva, a minha chimpanzé compulsiva às compras, a minha chimpanzé compulsiva à preocupação. A psicologia não me ensinou a ver minha chimpanzé, nem todas as minhas outras formações. Foi um cérebro em funcionamento do lado primitivo, entender o funcionamento primitivo do cérebro que eu descobri a minha chimpanzé. E ela está aqui porque ela é estrutural. Ela está na estrutura do meu sistema nervoso autônomo simpático, está na estrutura do meu cérebro, no centro do medo, da amígdala, e vai estar lá, a não ser que eu faça uma cirurgia e retire essa área e também fique que nem um robô. Vai estar lá até eu transcender, vai estar dentro da sua cabeça até você transcender. Antes, essa chimpanzé me impedia de ter o meu corpo ideal, de ter o meu cuidado de finanças ideais, né? Porque ela consumia muito, ela era compulsiva a compras. Então, ela consumia muito do meu dinheiro. Hoje eu tenho uma saúde financeira porque eu controlo a minha chimpanzé compulsiva a compras. Quando ela vai comprar, eu pergunto na vitrine, eu preciso disso agora? Ou
Ou, é uma pergunta que eu interrompo a minha chimpanzé, ou a quantidade de dinheiro crescendo na minha conta é mais importante. E eu já tenho uma imagem desenhada da quantidade de dinheiro na minha conta. Então, tem que sempre estar programada anterior à imagem que você quer combater. Você tem que agir em 2 segundos. Então, você tem que combater com uma imagem já preparada. É assim que eu combato a minha chimpanzé. Eu quero ter, e tenho hoje, apesar de mais velha do que há 20 anos atrás, um corpo melhor do que 20 anos atrás. Por quê? Porque eu controlo a minha chimpanzé há 19 anos. Eu tenho meu peso ideal há 19 anos. Porque eu controlo a minha chimpanzé todas as manhãs que não quer ir para a ginástica, ela quer dormir. Como que eu controlo? Eu tenho uma imagem de eu rolando na cama, a minha barriga cheia de celulite e a minha cara de chimpanzé. Eu já tenho essa imagem programada. Eu estou ensinando você a fazer o mesmo. Você pode programar o que você quiser de imagem para lidar tão rápido quanto a reação da sua chimpanzé. Tem outras técnicas de interrupção de padrão que eu levo mais tempo explicando como fazer no programa intensivo Código Cerebral da Riqueza. Você está aqui nesse workshop e se beneficiar dessa informação já muda a sua vida. Mas se você quiser mais, se prepare para o programa mais intensivo com técnicas ainda mais pesadas para dominar a sua chimpanzé. Por quê? Porque quando você tem um propósito trabalhado diariamente e ativando áreas centrais do cérebro, como o córtex pré-frontal e núcleo accumbens, e desativando a chimpanzé do cérebro reptiliano e da amígdala, você começa a enriquecer. Eu só enriqueci quando eu dominei a minha chimpanzé. E eu preciso dominar ela todos os dias. Quando você tem um propósito, você vende esse propósito. Não adianta você saber que quem tem um propósito vence qualquer coisa. Você tem que praticar isso. Então, você tem que ter imagens prontas de quanto é importante o seu peso ideal, imagens prontas, quanto é importante uma certa quantidade de dinheiro nessa conta, imagens cenários bem estabelecidos no córtex pré-frontal, de como você quer o seu sucesso profissional, o seu sucesso financeiro, o seu sucesso de relacionamento, e repetidamente ativar essas áreas. Isso se chama musculatura. Trabalhar o aeróbico cerebral, a musculatura das regiões certas do cérebro. Isso é um método que eu criei há 19 anos. Em 2001, eu criei o método do movimento perfeito, né? Então, fazendo 18 anos que eu estou trabalhando com esse método, com essa metodologia, já ajudei milhares de pessoas a enriquecer, agora é a sua vez. Com técnicas. Conteúdo só e blá, blá, blá. Não adianta você ouvir uma frase bonita como essa. Quem tem um propósito vence qualquer coisa. E é verdade isso. Agora, como incutir esse propósito do peso ideal, de uma certa quantidade de dinheiro, de uma certa quantidade de fama, ou de reconhecimento, de sucesso, que você queira, no seu cérebro? Lidando diariamente com a lei da reação e a lei do menor esforço, que vai vir, porque é seu chimpanzé. Vai sempre vir. E como você faz, você tem que estar preparado para lidar em 2 segundos com o seu chimpanzé. Tem uma percepção de que sucesso com muito esforço é sinal de chimpanzé muito ativo. Fico com muita pena daquelas pessoas que, e eu encontro muitas delas, que em nome do sucesso, da carreira, de conseguir uma certa quantidade de dinheiro, se empobrecem fisicamente, emocionalmente, porque elas têm que ter um esforço imenso contra o seu chimpanzé. Então, sucesso com muito esforço, sabe aquela pessoa que diz que tem sucesso, que lutou mesmo contra o seu chimpanzé? É uma pena, porque a que preço? A estresse, a perda da saúde, o envelhecimento, né? Então, cuidado. Sucesso com muito esforço, sinal de chimpanzé ativo. Sucesso com com sorte e leveza é sinal de lógica intuitiva muito ativa. Hoje eu tenho me especializado muito no que eu chamo de lógica intuitiva. É uma região específica do cérebro
que a gente começa a ativar, que é a glândula pineal, e desenvolver uma lógica intuitiva, que é uma reação impulsiva também, mas não de medo, mas é uma coisa que vem muito forte e é a nossa intuição. Não tem nada, muita gente confunde com intuição o medo, é diferente. Mas desenvolver essa lógica intuitiva é quando você começa a praticar essas técnicas, o dígito 1, que é a desconstrução, respirar pela manhã, produzir acetilcolina, visualizar o rio da vida, se separar das provocações, lidar com o seu chimpanzé durante o dia. As coisas começam a fluir, você começa a entrar no fluxo. Isso é sucesso de leveza. E dali a pouco, quando você começa a se desprender das provocações e a controlar seu chimpanzé, começa a criar espaço para a lógica intuitiva. E aí você tem um expert dentro de você que começa a falar com você. Muito afirmativo, muito poderoso, começa a te dizer e te trazer as facilidades e facilitadores. Essa é a melhor parte dessa jornada à vida. Quando você começa a escutar o seu expert interno, a sua lógica intuitiva. E ela é como um radar, encontra as melhores pessoas, as melhores situações, te coloca no lugar certo, na hora certa. A gente chama de eventos sincrônicos. Quanto mais você exercitar esses dígitos do código da riqueza, mais você estará acometido de eventos sincrônicos, o que eu acho sensacional. Qual é o dígito 3? Nós já temos 2 dígitos. O dígito 3 é obstáculo é um novo caminho. Que coisa sensacional. Como que é isso, Rosalinha? Às vezes a gente acha que um obstáculo não dá vida, e, né, tu tá com todo um projeto lançado, escuta um não. Você luta contra aquilo, desanima, que daí é a sua parte primitiva, reativa, luta contra aquilo. Depois se paralisa, desanimando e tal. Puta, que fiz um projeto, trabalhei 3 meses nesse projeto e recebi um não. E aquilo te mostra um novo caminho. Só que você fica preso naquilo. Eu aprendi com as minhas próprias experiências que esse é um dígito muito importante. Transformar os nãos em um novo caminho. Hoje eu consigo ver isso. Todos os meus grandes saltos na minha vida vieram depois de grandes frustrações. Esses grandes obstáculos, por exemplo, em 1998, uma separação de um relacionamento pessoal, de um casamento, a separação. Eu entrei num estado de ruminação e entrei numa depressão e eu, para vencer, parei de atender meus clientes, porque eu estava muito debilitada, minha chimpanzé estava muito ativa, eu estava ruminando muito. Eu fui para os Estados Unidos, vim para os Estados Unidos para parar a psicologia e encontrar um novo caminho. E ali foi o marco do início da descoberta em 2000, foi em 1998. Em 1999 eu comecei a estudar na Universidade da UCLA, um cérebro em funcionamento. Voltei para o Brasil em 2000 e fiz o meu método. O meu método, o Movimento Perfeito, foi em função desse obstáculo no meu caminho, que foi a minha separação. Depois, em 2014, eu tive um outro obstáculo grande no meu caminho. E que, a função desse obstáculo grande no meu caminho, eu estou aqui nos Estados Unidos, desde 2017. 2017, 2018, agora 2019, eu estou no mundo, movimento perfeito no mundo. Veio depois também de um grande obstáculo. A gente tem que ler esses obstáculos, sabe? Quando você cai uma pedra no seu caminho, né? Em vez de ficar parada, estagnada diante dessa pedra, ou tentando remover isso, porque é um peso muito grande, mude de caminho. É um baita sinal. Então, o terceiro dígito é um exercício de se dar conta
que o obstáculo é o novo caminho. É um baita de um sinal. Ela não te contratou, depois de 3 meses de projeto, tem algo muito melhor para vir. Quando você vê o obstáculo como um novo caminho, você atinge o córtex pré-frontal via lucidez e ativa o núcleo accumbens via recompensa. Como é que a gente faz isso? Concentre-se no momento. Não tente analisar por quê. Concentre-se no momento. Como um campo de treinamento. O que me impede pode me fortalecer. Isso é uma coisa, assim, impressionante. O que eu vejo que é a maior dificuldade das pessoas, minha era também, é que você tenta analisar o porquê. Por que esse obstáculo chegou na minha vida? Quando, na verdade, você tem que tornar esse obstáculo o campo do seu treinamento. A plataforma do seu lançamento. Como eu posso transformar isso na minha plataforma de lançamento? No obstáculo como um combustível. Como que eu faço isso? Eu digo assim, sempre, quando você começar a pensar e isso pessoas de muito sucesso como Oprah Winfrey, como a Oprah, ela conta que faz isso, o Warren Buffett, não sei se vocês conhecem, um dos maiores caras do mercado financeiro, eles relatam que eles têm uma agenda para anotar os nãos do dia. E pegar aquele não do dia, nós estamos aprendendo com já pessoas ricas. Colocar numa agenda. Por isso, anote o seu conceito mais lúcido na sua agenda. Tenha uma agenda. Estou indicando que você tem um papel, uma agenda. Eu tenho no Clube da Intuição, as pessoas que fazem o curso do Clube da Intuição, a Agenda Intuisign, nos cursos do Movimento Perfeito, a Agenda do Movimento Perfeito, porque é anotar na agenda os seus passos, as suas reflexões, as suas conclusões do que aconteceu no dia, que é ter uma agenda, um diário. É uma forma de você, no momento que você não está no jogo, né, de você refletir. Poucas pessoas dedicam tempo a isso. Eu estou dizendo que o terceiro dígito é você se perguntar como esse obstáculo pode se tornar um combustível, uma plataforma para o meu lançamento. Como esse não desse projeto pode se tornar o meu combustível, o meu salto para algo. E anotar um conceito mais lúcido. Isso eu tenho que estar em casa, já estar relaxado. E ali tem uma dica muito importante. Não haja enquanto não estiver se sentindo bem. Aconteceu um grande obstáculo. Use o obstáculo para transformar num novo caminho. Como? Você fica chateado, seu chimpanzé fica irritado, incomodado. Pare tudo, pegue uma agenda e escreva esse obstáculo. O projeto não foi aceito. O convite para jantar fora foi desfeito. Como eu posso usar isso como uma plataforma, um combustível para me lançar? Que decisão mais lúcida eu posso ter? Né? De que forma eu posso fazer diferente? Né? Por exemplo, com relação ao projeto. Talvez tu se dê conta que você propôs coisas muito profundas para o seu cliente, ou muito longas, de muito tempo de duração, sem ele conhecer ainda totalmente o seu trabalho. Então, você tem uma decisão mais lúcida com os próximos clientes, você vai oferecer uma pequena degustação, experimentação. Já aconteceu isso comigo. Antes de um projeto de longa duração e com valores muito altos. E isso foi um obstáculo com um grande não de um projeto de um cliente meu, mas que eu coloquei na agenda para refletir como um combustível. Esse não desse grande cliente queria resolver 1 ano de verba. E disse não. O que aconteceu? Eu botei muita coisa no projeto, porque o projeto se tornou muito caro. Então, se eu fizesse um pedacinho do projeto, ele degustando, gostando, depois eu apresentar um projeto mais longo, depois mais longo.
o que mudou totalmente a minha carreira. Hoje eu recebo mais sims do que não. Mesmo que o cliente queira uma coisa muito grande, eu dou uma degustação. Tá bom, vamos experimentar por esse preço aqui por 1 mês. Se der certo, a gente faz por 3 meses. Se der certo, a gente faz por 6 meses. Se der certo, por 1 ano. Aprendi com um grande não de um cliente, porque eu fui com tudo. Um relacionamento que você marca um jantar e a pessoa diz não para você. O que você pode transformar isso na plataforma do seu lançamento? Né? Com novas posturas, olhar com lucidez para o obstáculo. E não agir enquanto não estivesse sentindo poderoso novamente. Então, quando eu faço a minha agenda e escrevo os nãos do meu dia, e eu faço de forma mais intensa com a prática que eu ensino em cursos mais profundos, que é a caixa preta, eu sempre, depois que eu faço a minha caixa preta, que é dissolver a energia ruim do obstáculo, que eu sinto, minha chimpanzé sente, a sua também, a reação ruim que eu sinto, eu sempre escrevo a minha decisão mais lúcida na minha agenda. Eu quero que você comece a praticar esse dígito 3, certo? Tenha uma agenda, que pode ser um caderno, uma folha, e anote pessoas milionárias, pessoas famosas e também pessoas interessantes, como citei 2, a Oprah e o Warren Buffett. São 2 pessoas, tudo na vida delas é interessante, realmente, se você for analisar. As pessoas que têm o seu diário, onde colocam as contrariedades do dia e refletem que aquilo pode ser uma plataforma de lançamento. Isso, gente, faça isso por 1 semana. Teste esse dígito. O que eu estou falando, que se você não fizer isso, quando vier grandes obstáculos, a nossa tendência é o processo de desistência. Entrou aqui de novo a chimpanzé. Nós começamos a catalogar o que nos detém. Aqui de forma sistêmica, só para você reconhecer o seu chimpanzé quando o obstáculo chega. E fazer a agenda é contrariar isso. As instituições são decadentes, os níveis de desemprego são muito altos, os custos estão subindo vertiginosamente. Nós começamos a criar desculpas sistêmicas para justificar a nossa desistência. Isso é muito pobre. Enriquecer é pegar o obstáculo e transformar em plataforma de lançamento. Você entendeu isso? Pegar o obstáculo e transformar em gasolina. Como? Você tem uma agenda, você anota. Eu estou ensinando o exercício mais simples para trabalhar no cérebro, o seu lado lúcido, o seu lado lógico, antes de você ir dormir, né? Para você ter um sono tranquilo. Tem uma técnica mais profunda que é a caixa preta, mas você pode fazer esse exercício, porque senão o seu processo de desistência vai vir. E aí você vai dar desculpas. Vai catalogar que é problemas do mundo, problemas da cidade, do bairro, das instituições, das pessoas, do nível de desemprego. Você vai achar uma desculpa. Ou pessoal, ou porque você é muito baixo, ou porque você é muito velho, ou porque você não tem acesso, ou porque você está sem confiança, ou porque você é inexperiente. Gente, é assim. Quando um obstáculo, uma grande provocação chega, você estava todo felizinho para fazer seu projeto, para aquele relacionamento, e pá, tem um grande obstáculo, logo depois a sua chimpanzé entra em ação e começa a produzir desculpas, que é o processo de desistência. E é por isso que eu digo, estou dizendo desde o início, enriquecer é dominar o nosso pânico diante dos nãos, a nossa ansiedade diante dos obstáculos. É deixar o nosso chimpanzé desistir. Você tem um novo caminho, você precisa praticar. Quando você trabalha com olhar o obstáculo, colocar na sua agenda os nãos do dia e pensar em decisões mais lúcidas, você começa a ter mais controle sobre o seu processo decisório, mais consciência da fonte que está decidindo por nós. Ou quem está decidindo por nós. Esse processo é um processo de ter mais consciência do que está decidindo por nós.
Às vezes a gente tem decisões baseadas em estímulos externos, a gente decide pelo julgamento de alguns familiares. Teu pai, tua mãe, teu marido, teu irmão, diz que aquilo é bom. E você segue. Muito cuidado com julgamentos de familiares, porque tem muito amor envolvido e muito chimpanzé envolvido. Quanto mais uma pessoa te ama, mais ela quer te proteger. Eu sou mãe da Laura. Eu aviso para ela, vai me seguir, tem uma chimpanzé aqui que quer você na zona do conforto, que se pudesse botar para você dentro da barriga e não deixar você fazer nada. Correr nenhum risco. É a tendência da minha chimpanzé, mãe. Então, se ela me pergunta que deve fazer alguma coisa, pegar uma viagem, e ela fez, tá? Fazer a subida no Himalaia lá, eu juro que eu digo, não, não vai, fica aqui do meu lado. Não, isso é bobagem, o que tu vai fazer escalada? Vamos para o Caribe. Eu vou tentar reter ela. E os familiares, por amor, não é que eles não gostem de nós, e não é que eu não amo a minha filha, mas tomar a decisão baseada na tua mãe sempre vai ser evitar o risco. E talvez você não seja uma decisão mais lúcida você escutar um familiar que, por muito amor, por muita proteção, quer você na zona de conforto. Julgamento de amigos, tem que tomar muito cuidado, porque também os amigos que amam muito têm muito medo que você se arrisque, que você perda, que você sofra, que você sinta dor. Que nem os familiares, a gente dá conselhos e dicas e orientações para quê? Para manter você protegido. Nem sempre são as melhores decisões. Julgamentos de terceiros, às vezes a gente escuta o julgamento de um conhecido, de um influencer, de um influenciador do mercado, aí já se é de forma generalizada. Talvez se a pessoa tenha sabedoria, é uma decisão médio risco. Julgamento de expert, de mentores. Aqui já tem especialista. Então, você tomar uma decisão escutando uma Rosalía, por exemplo, se você escutar ela de maneira generalizada, mesmo sendo para todo mundo que está me escutando aqui, se você já seguir todos esses passos e tomar decisão, porque você agora está conhecendo o seu cérebro melhor, porque você está conhecendo através da metodologia da Rosalía, da especialista em neurociência, que é a Rosalía, da expert, Rosalía, você tem a tendência de tomar uma decisão mais sábia. Por quê? Porque aqui eu estou neutra. Não é a minha chimpanzé que vai responder, é a minha parte lógica, lúcida e estudiosa e experiente. E tem as decisões internas que a gente toma, baseadas em estímulos internos, que pode ser o instinto do medo, aqui está o chimpanzé que reage, que é a lei da reação, e que por medo, muitas vezes toma decisão. Às vezes a gente toma decisões baseadas em emoções e não em raciocínio. Tomamos decisões lógicas ou racionais, aí a parte mais nobre do cérebro, ou do instinto intuitivo, parte nobríssima do cérebro. Significa a parte mais sábia, o expert da gente. E é o seguinte, ela é muito direta e efetiva e te diz o que fazer. Não é que nem o medo, que diz não vai. Isso não é intuição. Não pega esse avião, isso é medo. Quando você escutar uma voz que diz não, é a voz que quer parar você, para proteger você. Quando você escuta uma voz muito sábia que diz agora você abre o portão e sai lá fora. Se você escutar isso e seguir as instruções, abre o portão e vai lá fora, tem algo muito bom para você atrás desse portão. Porque é a sua intuição avisando. E a intuição é um radar conectada com um satélite muito superior. Eu estou falando sobre essa tomada de decisões para explicar o seguinte para vocês. Tem vários níveis. A tomada de decisão é uma das coisas mais importantes para você ser bem-sucedido, para você enriquecer. Quando um obstáculo chega, quando as coisas ficam difíceis, se você não aprender esse dígito de anotar esse não e tentar transformar ele em plataforma de lançamento, é possível que você tome decisões precipitadas. Decisões ouvindo terceiros, os piores são os familiares, infelizmente, porque querem te proteger, não querem que você arrisque. Ou escute o seu instinto do medo, que quer parar você. Ou escute as suas emoções. Ou escute parceiros muito envolvidos.
ou escute a sua razão e a sua lógica, começou a melhorar. Ou escute experts externos, começou a melhorar. Ou escute a sua intuição. Quanto mais vocês enriquecem, é resultado, seu enriquecimento pessoal, profissional, na saúde, é resultado de pequenas, médias e grandes decisões diárias, que são influenciados por essas tomadas de decisões em níveis muito frágeis e de alto risco, como decisões baseadas em conselhos. É muito risco de familiares, amigos, terceiros, já começa a reduzir o risco, porque tem menos proteção envolvida. Tomar decisões baseadas em experts e mentores é bem mais efetivo e de menos risco. Julgamentos internos, tomados por estímulo de medo, alto risco de você se estrepar. Emoções também, a não ser que sejam emoções muito positivas, mas quando você ficar muito empolgado, às vezes uma emoção de muito entusiasmo, você como um terreno na praia para depois descobrir que a praia era poluída. Então, os melhores níveis de decisões internas são as decisões lógicas, racionais e intuitivas. Para você poder tomar essas decisões com mais frequência e enriquecer, é interessante você trabalhar esses dígitos da desconstrução, da interrupção do padrão do seu chimpanzé, de transformar os seus obstáculos em plataforma de lançamento, tendo uma agenda para anotar. Dígito 4. Abandone as causas. Entenda o propósito. Isso aqui é o movimento perfeito. Isso aqui é tudo que eu acredito. Realmente experimento na minha vida e com clientes. A tendência, quando você tem uma filosofia, uma metodologia em que você vai entender a causa do seu problema, você segue a etiologia. A gente chama que daí você está fazendo um estudo etiológico. Tem terapias que, para entender o seu comportamento, os seus resultados do momento presente, vão estudar as causas, que é a etiologia, as causas do problema. Existe uma tendência muito grande das pessoas acreditarem que precisam conhecer as causas para resolver o problema. Um método que eu criei e o que eu trabalho é eu acho que essa fórmula do enriquecimento é o quarto dígito, tá? É trabalhar com o propósito, entender o propósito daquilo que está acontecendo, que é o teleologia. Essa é a base do movimento perfeito, do método que eu criei e desse workshop. Nós não vamos lá procurar a causa, nós estudamos o momento atual, o seu cérebro e o propósito que aquele acontecimento, que aquela provocação no momento atual está trazendo para você. Se você entender o propósito da sua depressão, se você entender o propósito do não, com que propósito essa depressão entrou na minha vida? Para me parar. Me parar o quê? De eu ir em alguma direção. Se eu entender o propósito, eu vou andar mais rápido. Não tente entender o porquê. Tente entender o propósito desse acontecimento, não a causa. Eu errei, onde eu errei, quem errou, onde errou, é um problema da minha história, é um problema dele. Você vai se enrolar. Vai demorar muito tempo para você resolver. Essa escolha, ela ativa. Quando você procura a causa, olha o que acontece. Essa escolha, ela ativa o hipocampo, os registros passados e abre traumas. E abre traumas. Bem, eu vou dar uma parada aqui, porque o meu computador está mostrando uma queda de energia, então nós vamos seguir no próximo vídeo. Isso vai dar um tempo de você dar uma respirada, nós vamos voltar para o quarto dígito, onde nós paramos, né? Então, dê uma respirada, né? Dê uma
relaxada e volte para o último vídeo do nosso workshop Código Cerebral da Riqueza. Volte já, e você também, porque o assunto está ficando cada vez melhor.